dramaturgia criou, mas a história dos 47 Ronins é uma história fantástica. É uma história que é legal a gente contar. Por isso que eu falo que tem conteúdo, né? Tem muito conteúdo, porque Qual é o objetivo da história? Que conta ela? é uma história de um daimyo, de um senhor feudal, que tinha aqui num outro maior senhor feudal e ele não conhecia as etiquetas específicas para lá. Mas tinha das pessoas que cuidavam, né, do outro castelo, ele cobrava meio como uma grana para poder ensinar. A sua consultoria. Uma consultoria, só que ele não... Esse senhor feudal, ele era muito correto e ele não aceitou isso. E ele cometeu então uma gafe na frente do shogun. E ele então, aquela gafe era uma coisa tão séria que ele precisou cometer o seppuku, o harakiri, no pátio daquele castelo. E ele tinha 200 vassalos. E como todos ali sabiam que de repente poderia ter uma vingança, começou a investigar. Dos 200 vassalos, 48 escolheram fazer o caminho da vingança, né? De honrar o seu senhor. E ele então, esse outro grande senhor feudal, sabendo que poderia ter um tipo de represália, começou a seguir, né? A tentar investigar. Então eles combinaram o quê? Vamos ficar 2 anos, vamos deixar nossas espadas enferrujar, vamos deixar o kimono rasgado, vamos dormir na sarjeta, para eles pensarem que nós viramos Ronin, né, que é um samurai sem mestre, é um errante, e que nós não temos mais honra, vamos trabalhar por dinheiro, até que eles esqueçam. E aí dos 48, eles fizeram lá uma reunião e decidiram que um deles ia ficar vivo para contar a história, que era o mais culto, o mais letrado, né? Então, um dia, os 47 entraram no castelo, mataram todos naquele castelo e se reuniram no pátio que o senhor deles cometeu o seppuku, o harakiri, e os 47 cometeram. Ao final No final. Cometeram o harakiri ali. Até hoje existe o túmulo dos 47 Ronins. Por isso 47 Ronin, porque eles não tinham mais a quem servir. Sim. Né? E o que isso entrega na parte pessoal, na parte profissional da pessoa? O que isso a gente pode remeter isso aí? Eu olho essa história, né? Essa história, esse fato, em primeiro lugar, ele traz para os dias de hoje, né? Conceituado nos dias de hoje, de qualquer forma, ele mostra o poder da lealdade, né? Dessa lealdade que está acima da fidelidade. A lealdade é um comprometimento com a causa, é a capacidade de prestar sacrifício em prol de algo maior, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, por exemplo, na vida profissional, as pessoas falam assim, eu não sou pago para fazer isso. As pessoas estão medindo as suas capacidades, as suas competências, o desenvolvimento de alguma coisa de acordo com aquilo que ela é paga para fazer. Então ela diminui o valor dela porque no fundo ela só faz aquilo que ela é paga. Ou seja, é o que ela vale, é o preço. E aí acaba perdendo o conceito de valor. Então para mim essa história, ela mostra o quanto um ser humano ele pode prestar sacrifícios em prol de uma causa. Então isso em pequenas coisas, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro daquilo que a gente faz pelas pessoas que a gente ama, ou dentro do seu trabalho, aquilo que você faz em nome da empresa, em nome do seu time ali na corporação, em nome do seu propósito, né? Até onde pode ir uma lealdade e o quanto ela pode ser grandiosa, porque você vê até hoje existem pessoas que constantemente acendem incenso nos túmulos dos 47 Ronins. Sem conhecer, sem Sem saber, conhecer, vai lá por causa da história, né? Porque aquilo traz essa questão de honra, né? Então você vê hoje as corporações japonesas
quem trabalha dentro de uma corporação japonesa, é um japonês e está lá, ele tem um amor pela empresa, pela marca que ele defende, pelo código de valores, a missão e a visão daquela empresa, e aquilo ele leva para casa. E isso traduz até o comportamento dele na vida dele, né? Então eu vejo que a palavra samurai é aquele que serve, né? E o Ronin é um samurai sem senhor, sem a quem servir. E às vezes hoje a gente é um monte de Ronin, né? Que a gente não quer servir a ninguém, quer ser servido, né? Entendendo que a nobreza é ser servido, sendo que a classe mais nobre do Japão era aquela que servia. E você pega aí nas próprias escrituras, né, quando o Cristo, né, o Jesus faz a cerimônia de lava-pés, ele está mostrando que o superior serve. A humildade, né? A humildade, o superior serve. Então quem quer se desenvolver tem que estar na condição de querer servir, né? É bem um aspecto do líder, né? O cara que é líder, eu creio que é um líder de uma equipe, de um time, ele serve ao time, ele mostra o caminho, ele direciona, puxa, impulsiona esse time para um outro estágio de resultado, né? Ele é uma alma, né, que tem um poder de gerar atração, né? Não apenas atração, mas gerar atração pelo inconsciente e pelo subjetivo daqueles que o rodeiam. Não é necessariamente o que ele fala, mas aquilo que ele exala dele é capaz de mover outras pessoas. Às vezes tem pessoas que não têm essa força ainda dentro dele, ele fala, né, os argumentos dele são reais, está certo, mas aquilo não gera um movimento de apoderamento no outro, né? Então quando a gente começa a ter essa busca, essa essência, e que esse propósito nosso é tão verdadeiro para nós, isso impacta no outro. Então a informação, o conhecimento e o propósito. O propósito é algo que para mim ele está sempre no grau mais elevado da expressão humana.